Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E aí nós vamos falar agora, né, dando continuidade a esse assunto sobre os vegetais, falar sobre os meristemas, tá? E meristema bem associado aí ao assunto do crescimento vegetal, que é o aumento, né, no tamanho, né, um aumento irreversível, certo? Então, vamos lá. Primeiro, tudo vai começar onde? Na semente, né? Na semente, porque dentro vai ter o embrião, vai as condições ambientais ideais, e aí a gente lembra da aula passada, né? Água é indispensável para que ocorra essa germinação. Por quê? Porque a hidratação, né, dessa semente vai ativar o embrião. O embrião ele vai consumir então as suas reservas alimentares que estão contidas ali na semente. As células embrionárias, elas recebem os nutrientes necessários, o metabolismo aumenta, e aí vão começar aquelas divisões celulares, lembra? Mitose, né? Que vão conduzir ao crescimento. E aí a primeira parte que surge é a radícula, né? A primeira estrutura a emergir aí é a radícula. Depois vai surgir, então, né? Vai se exteriorizar aí o caulículo, e aí a plântula inicia um longo processo que vai ter rumo à formação da planta adulta, certo? E aí uma informação muito importante é que o embrião, certo? E grande parte da radícula e do caulículo são constituídos de células indiferenciadas, que a gente chama de células totipotentes, certo? São células em que todos os seus genes estão ativos, certo? E eles podem, a partir daí, dar formação a diversas partes do vegetal. Imagina como que uma única célula, né, vai dar origem ao embrião, e esse embrião vai se desenvolver em diversas partes vegetais, cada uma com suas características próprias, né? Uma parte vegetal muito diferente da outra, com suas funções. Então, essa é a característica dessas células iniciais, dessas células que estão aí aparecendo agora, né, na radícula, no caulículo, que elas são células indiferenciadas e são células totipotentes, certo? Então, vamos ver que células são essas e a importância delas, tá? Então, isso se chama meristema, tá? Meristema, então, olha aí, é o tecido constituído de células indiferenciadas, responsáveis pelo crescimento em comprimento e em espessura dessa planta. Os meristemas, eles vão se localizar em determinados pontos, tá, do corpo da planta, e eles são responsáveis, então, pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento. Então, o que é crescimento? Então, vamos voltar nesse ponto, né? Crescimento é um aumento de tamanho, certo? Isso é bem claro, né? Aumento de tamanho está crescendo. E perceba aí que em vegetais esse crescimento tanto pode ser acima da superfície do solo, quanto para baixo, né? As raízes também crescem, tá bom? E o desenvolvimento, ele já consiste no surgimento dos diferentes tipos celulares e dos diversos tecidos diferenciados que compõem os órgãos vegetais. Então, raiz, caule, folha, certo? E tanto o crescimento quanto o desenvolvimento vai estar relacionado, sim, a esse processo, esse tecido, desculpa, chamado meristema, certo? Olha as localizações dele aí. Nós temos meristema, então, que é responsável pelo crescimento em comprimento, e ele está localizado aí na região subapical da raiz, nas regiões apicais do caule e nas gemas laterais do caule, fazendo surgir aí novos galhos, né? Mas também tem espessura, certo? E agora, como a gente estava falando no último grupo lá de angiospermas, lembra? Troncos muito espessos e é justamente esse meristema que é responsável por essa formação, tá? O câmbio vascular e o felogênio. O câmbio vascular, ele vai ser responsável pela renovação anual dos vasos condutores. Tá? Lembra que agora, depois de pteridófitas, né, que é aquele segundo grupo vegetal, surgiram os vasos condutores de seiva, depois gimnospermas, angiospermas. Então, câmbio vascular vai ser responsável por anualmente renovar esses vasos condutores, por fabricar essas células, né? E o felogênio,
a gente também chama aí de câmbio da casca, né? Que ele é o responsável pela troca anual da casca de uma árvore, certo? Então, espessura, aí o vegetal se desenvolvendo, ok? Características, então, dessa célula meristemática, né? Já que são regiões específicas, mas essa célula também, ela tem suas particularidades, né? Primeiro, elas são células vivas, tá bom? Ah, mas por que falar células vivas? Todas as células não são vivas? Em vegetais, não, tá? Nós vamos ver depois que existem células vegetais que, após passar por um processo e ser a sua função determinada, ela acaba morrendo, tá? E a função dela, mesmo estando morta, é indispensável, tá bom? A gente vai ver mais pra frente. Então, célula meristemática é uma célula viva, certo? Elas são pequenas, elas são isodiamétricas e têm uma parede muito fina. E aí você vê aí no esquema, né? Elas têm um núcleo central muito volumoso em relação ao citoplasma, certo? E pode ter vários vacúolos que estão aí dispersos pelo citoplasma, tá bom? Não é obrigatório ter um único vacúolo, certo? Plantas geralmente têm mais de um vacúolo. E é no tecido meristemático que ocorre mitose, certo? Lembra, essa célula, ela é responsável por gerar outras células com outras funções, outros tecidos, tá? Então, a célula meristemática, ela tem como característica marcante mitose, tá bom? Isso você não pode esquecer, certo? Isso daí pega bem nas questões de vestibular. E a partir daí, claro, né, processo mitótico vão produzir muitas células e elas vão se diferenciar nos tecidos específicos, né, nas funções específicas, certo? Aí vem a questão, né? Como que essa célula vai se diferenciar? Porque como que essa célula sabe, né, que ela tem que ficar e originar uma célula da folha? Como que essa célula sabe que ela vai originar uma célula do tronco, certo? Então, é o processo que a gente chama de diferenciação celular, tá bom? Então, dependendo do local em que as células descendentes estejam, né, elas poderão se diferenciar em células de revestimento, células de preenchimento, células lá do tecido condutor, tá? E esse acontecimento envolve inicialmente o quê? O alongamento da célula, certo? E posteriormente modificações na parede e no conteúdo, tá ok? Então, como exemplo que a gente tem aí no esquema, na formação de uma célula parenquimática, que é a célula de sustentação vegetal, tá? A célula que se formou por mitose, ela vai passar por esse aumento de tamanho, olha aí no desenho, tá? E para isso é fundamental que o ingresso de água, né, que enche os pequenos vacúolos e aí vai fazer ele se fundir num único vacúolo, fazendo ele ficar central e muito grande, certo? O citoplasma ele fica comprimido, então, entre o vacúolo e a parede celular. E sob a ação de alguns hormônios, a parede amolece e estica, certo? Sintetiza-se, então, uma nova parede celular e essa célula agora, que está com uma parede mais espessa, com um grande vacúolo e núcleos, o núcleo está aí restrito na periferia, ali no cantinho, ela assume a função para a qual ela foi destinada, certo? Esse processo se chama diferenciação celular. Agora, durante a diferenciação, pode ser que a célula ela permaneça, tá, num estágio semi-diferenciado. E aí, né, nessas condições, ela pode passar por uma desdiferenciação. Tá vendo que esse esquema está mostrando para você tanto diferenciação, essa célula aumentou de volume, essa célula, né, teve suas modificações aí dos vacúolos, mas ela pode sofrer a desdiferenciação. Olha a setinha voltando, desdiferenciação, tá? E se isso acontecer, ela volta a ser meristemática. Certo? Tá vendo? Se ela se diferenciou, ela vai assumir aquela função, mas pode acontecer dela não assumir a função e voltar, regredir, tá? E se isso acontecer, tá? Se passar por esse processo de desdiferenciação, voltar a ser meristema, esse meristema, certo? Será do tipo secundário,
tá bom? Já o meristema, que está originado ali das células embrionárias e que permaneceram meristemáticas, a gente fala que ele é primário, certo? Então, se é um meristema que surgiu das células embrionárias, certo? Surgiu das células embrionárias e assumiu a sua função de meristema e deu origem aos tecidos definitivos, é meristema primário, certo? Agora, meristema, originário das células embrionárias, se especializou, virou uma célula parcialmente diferenciada, porém essa célula voltou a ser meristemática, certo? Ele é o meristema secundário. Pode se diferenciar, claro, pode voltar a se diferenciar, mas ele vai ser secundário, porque ele já tinha uma outra função e acabou voltando, tá bom? E as outras células dos demais tecidos seguirão outros caminhos, certo? Cada local, né? Lembra numa imagem anterior aí, que dependendo da posição que está esse meristema, a localização dele no vegetal, ele vai dar origem a células específicas desse vegetal, certo? E aí vão surgir o quê? Vão surgir os tecidos permanentes desse vegetal, certo? Nós vamos ter aí xilema e floema, que são células condutoras, né? O xilema sendo condutor de água e sais minerais absorvidos pela raiz. O floema ele é o transporte da seiva elaborada, que é o resultado da fotossíntese que as folhas realizam e vai distribuir para todo o vegetal, inclusive para a raiz. E olha no esquema, são células diferentes, certo? Então, são células meristemáticas que passaram por processos de diferenciações diferentes para dar origem aos tecidos, certo? Célula epidérmica, célula parenquimática, certo? Célula do suber. Suber a gente traduz aí de maneira bem simples como a casca da árvore, né? O tronco, aquela parte bem grossa, né? Então, o suber já é composto aí por células mortas, tá bom? Mas é claro, foi uma célula meristemática que passou por uma diferenciação e após processos específicos, tá? Ela acabou morrendo e a partir daí assume sua função, né, de ser de revestimento, né, dos caules e de raízes que são muito velhas já, tá bom? Então, células do tecido meristemático, tá bom? Memoriza aí, isso é bem importante. Elas são células pequenas, passam por processos mitóticos. Essa é a característica da célula do tecido meristemático, é apresentar o processo de mitose. Ela passa por esse processo de diferenciação celular, dando origem a qualquer tecido vegetal, e tudo vai depender da localização, certo? Desse meristema, ok? E pode passar pelo processo de desdiferenciação, voltar a ser uma célula meristemática, mas depois ela pode se diferenciar e dar origem a diversas partes vegetais, certo? Então, é isso. Até a próxima aula, pessoal.